Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou deixar gravado essa palestra que foi dada no curso de atualização Metodologias de Detecção de Parasitos em Amostras Ambientais nos dias 11 e 18 de novembro de 2020. Ela vai ficar dividida em duas partes, então nessa primeira parte eu vou comentar um pouquinho dos aspectos mais gerais e a contextualização do problema, e na próxima parte, então, eu vou deixar gravada a parte da discussão sobre as metodologias. Então, o meu curso, né, o meu nome é Thaís, o curso 2 foi sobre detecção de ovos de eumintos em lodo de esgoto condicionado. Bom, então, dentro desse curso, eu vou tratar dos seguintes aspectos. Então, os eumintos e resistência ambiental dos ovos, comentar um pouquinho sobre o tratamento de esgoto e a produção do lodo de esgoto, falar um pouco sobre as resoluções do CONAMA 375 de 2006 e a mais atual, a 498 desse ano, 2020. Na sequência, então, a recuperação dos ovos de eumintos mediante esses três protocolos, né, o ZEPA, NOM e a CETESB. Vou comentar um pouco sobre a viabilidade dos ovos de eumintos e fechar com as conclusões e perspectivas. Então, aqui, né, de uma maneira bem básica, né, e só para que nós possamos relembrar, os eumintos, eles são classificados em dois grandes filos, né? Então, o filo Plateumintes, ou popularmente conhecidos como plateumintos, e aqui nós temos a classe Trematode, que são os eumintos que têm o corpo com aberturas ou ventosas, como o Schistosoma mansoni, a facíola hepática. A classe Cestoda, que são os vermes ou plateumintos, né, em formato de fita, como as tênias, então tênia sólio e tênia saginata. E a classe Turbellaria, que são aqui os plateumintos de vida livre, como a planária. O nosso foco vai ser aqui no filonemátoda, que são os vermes cilíndricos e alongados, né? Então, aqui nós podemos, então, classificar ou subdividir o filo, né, na classe Chromadorea, que é a antiga Cecernentia, que tem aqui, então, vermes de importância médica e veterinária, como Ascaris, Toxocara e os ancilostomatídeos, e a classe Anopleia, que é a antiga Denophorea, que tem importância médica, como Trichuris trichiura. Então, o que nós sabemos, né, esses eumintos, eles são muito importantes pelas infecções que eles causam. Então, a estimativa é que nós tenhamos por volta de 1,5 bilhão de pessoas infectadas com pelo menos um desses eumintos, que são transmitidos pelo solo, ou os geoeumintos, né? Então, eles têm parte do ciclo no solo. E aqui eu deixei, né, os mais, assim, importantes, ou os que chamam um pouco mais de atenção, como o Ascaris lumbricoides, que infecta por volta de 890 milhões de pessoas, Trichuris trichiura com 508 milhões de casos, e os ancilostomatídeos, então, o Necator americanus e o Ancilostoma duodenale, com 480 milhões de casos, né? O grande problema relacionados a esses eumintos são as situações muito precárias de saneamento, né? Então, quando nós olhamos para situações assim, falta de tratamento de água, de esgoto, enfim, muito presentes, infelizmente, nas regiões tropicais e subtropicais, o que acaba, então, facilitando o acesso, né, a esses eumintos, né? Então, essas infecções, elas são geralmente, infecções por esses eumintos, elas são geralmente causadas pela exposição à água contaminada, ao solo ou alimentos contaminados, né? E a ausência, né, de esgoto tratado e até mesmo a aplicação de lodo de esgoto no solo, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, são situações que podem contribuir para o aumento dessas infecções, né? Só para ilustrar, alguns trabalhos comentam que em áreas endêmicas,
os ovos, a quantidade de ovos aqui por litro de esgoto pode chegar a 3.000 ovos por litro, né? Então, esse é um problema muito grave quando nós pensamos na contaminação ambiental, né? E quando nós olhamos para esses eumintos, apesar de nós sabermos que a maioria das infecções geralmente elas são assintomáticas, o grande problema é que os efeitos dessas infecções elas podem contribuir de maneira muito substancial para a morbidade, né, principalmente em crianças, né, em situações mais precárias, né, em situações de má nutrição ou outras doenças entéricas, deficiência de vitamina, como a vitamina A, e no caso, né, do Ascaris especificamente, numa alta carga parasitária, ele pode causar obstrução intestinal, né, então nós ainda precisamos concentrar muitos esforços, né, para que a gente consiga erradicar esse tipo, todas essas infecções, né, considerando aí todas essas ações do saneamento, tratamento de água, mas também de higiene. Bom, por que é importante, então, nós estudarmos os ovos de eumintos em amostras ambientais? Então, existem alguns fatores importantes, né? O primeiro deles é que os hospedeiros, eles podem liberar grandes quantidades de ovos por grama de fezes por dia. Então, por exemplo, aqui é uma fêmea de Ascaris lumbricoides, ela pode liberar aproximadamente 200.000 ovos por dia. Um outro ponto é a grande capacidade de resistência ambiental desses ovos, né? Então, aqui só para ilustrar, eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, o ovo de Ascaris lumbricoides, ele tem essa camada aqui mais externa, que é bem característica dele, que é chamada de camada mamilonada, né? Então, essa camada, ela é composta de mucopolissacarídeos, que são secretados pela parede uterina da fêmea, né? E é uma camada que vai ajudar esse ovo a ficar mais aderido às superfícies, né? Então, o foco aqui, né, do que eu vou discutir com relação, né, à problemática do lodo de esgoto é justamente com relação ao ovo de Ascaris, né? Ele acaba sendo extremamente resistente, né? Muito mais resistente que vírus, bactérias, até mesmo alguns protozoários. Então, aqui, né, só para ilustrar a questão, né, fazendo um cortezinho, né, e um esquema aqui do ovo de Ascaris, nós temos essa camada externa aqui de mucopolissacarídeos, uma camada mediana de quitina, né, e uma camada mais interna lipoproteica. Então, aqui a gente já consegue perceber, né, além dessa outra camada, mais duas outras que vão conferir bastante resistência a esse ovo, né? Então, esses autores aqui, Maia e colaboradores, eles fizeram um estudo para determinar a viabilidade, né, de 6 espécies de ovos de eumintos para diferentes condições aí de pH, temperatura e umidade, e eles acabaram chegando à conclusão que numa temperatura muito alta, né, 80 graus Celsius, e num pH também bastante alto, de 12,1, menos de 25% dos ovos foram inativados. Então, aqui a gente já, né, começa a desenhar um pouco dessa problemática que é lidar com esses ovos no ambiente. E aqui, detalhando um pouco mais essa questão da resistência ambiental dos ovos de eumintos, e ainda comentando sobre esse estudo, o que eles conseguiram determinar, então, é que o ovo de Ascaris, ele acaba sendo muito mais resistente que outros ovos de eumintos, né? Então, como o toxocara, os ovos de tênia, os ovos de tricúris e até mesmo o ovo de menolepis, né? E eles concluíram, né, nesse estudo que as condições ideais para a inativação seriam essas, né? Então, uma temperatura de 45 graus Celsius, um pH de 5,3 e 90% de desidratação, inativaria, todas as condições inativariam todos os ovos, mas elas teriam que ser mantidas por 6 dias, né? E é algo que nós temos que ter em mente quando nós pensamos, então, no tratamento que é feito para esse lodo de esgoto antes da destinação dele. Outra questão que também é importante comentar é com relação ao tratamento de água e de esgoto no Brasil,
né? Então, essa é a última pesquisa liberada pelo Trata Brasil no meio desse ano. A média, né, total aqui da população atendida por tratamento de água no Brasil é quase 84%, um pouco melhor do que a população que é atendida com relação à coleta e tratamento de esgoto, né? Então, infelizmente, nós temos um caminho muito longo a percorrer, né? Então, pouco mais da metade só da população no país é atendida por coleta e tratamento de esgoto, né? Existem metas estabelecidas, né? Estavam, né, estabelecidas, né, para 2033, que seria de 99% da população com acesso à água potável e 90% da população com acesso a tratamento e a coleta de esgoto. Mas nós sabemos que, infelizmente, no ritmo que estamos com relação aos investimentos nessa área, que muito provavelmente nós atingiremos essa meta muito mais tarde, né? Então, seguindo aqui, vamos entender um pouco, né, o geral aqui do tratamento de esgoto. Então, o esgoto doméstico, né, especificamente, né, ele é um dos vários resíduos aí que são decorrentes da nossa atividade diária, né? Então, numa área urbana, nós geramos o que nós chamamos aqui de esgoto bruto. Isso chega numa estação de tratamento de esgoto e aqui são vários passos e depende, né, do tipo de tratamento que é empregado, mas basicamente existe um tratamento preliminar, né, para a remoção dos sólidos mais grosseiros. É um processo de decantação, depois pode ter o uso aí de lodos ativados, por exemplo, até que esse efluente tratado, então, volta para o manancial, né? Esse aqui é um outro ponto também interessante, né? Porque hoje, devido a toda a questão de escassez hídrica, né? Esse efluente tratado tem sido destinado aí a outras atividades, né? Então, pode passar por um outro tipo de tratamento e ser usado, por exemplo, para lavar ruas, regar jardins, enfim, ou até mesmo como uma questão, né, da recarga aqui de mananciais, né? Então, aqui, voltando um pouquinho, né, para a nossa estação de tratamento de esgoto, existem tanques aqui de sedimentação que vão então acumular, né, o que nós chamamos aí do lodo de esgoto, né? E esse é um resíduo que gerado, né, do próprio sistema aqui de tratamento de esgoto, e ele pode, então, acabar concentrando todos esses ovos de homintos, além de outros organismos patogênicos. Então, aqui comentar um pouco, né, o que a gente faz com esse resíduo, né, qual que é a destinação que nós podemos dar para o lodo de esgoto, né? Então, nós podemos destinar esse resíduo a aterros sanitários, mas aqui existe um outro problema, né, que é a competição por espaço com lixo urbano, e lixo urbano também, se a gente parar para analisar, é um problema muito grave de cidades grandes, né? E um outro ponto também é que a destinação do lodo de esgoto para um aterro sanitário poderia certamente diminuir a vida útil do aterro, né? E, infelizmente, né, alguns autores comentam que faltam estudos, né, para a gente entender qual que é o impacto da destinação desse resíduo para aterros sanitários, né, mas isso é uma possibilidade e acontece, né. A outra possibilidade é a incineração, mas aqui nós também podemos acabar gerando, né, a liberação, né, de gases poluentes para a atmosfera. E, por fim, a destinação que é bastante interessante, né, que é destinar isso para o solo e usar esse resíduo como um fertilizante na agricultura, né? Ele é muito rico em matéria orgânica, ele melhora as propriedades físicas do solo, né? Aumenta a porosidade, a infiltração de água. E para as plantas, né, existem estudos aí mostrando que ele pode até mesmo facilitar o desenvolvimento radicular. No entanto, né,
nós não podemos nos esquecer desses micro-organismos. Então, aqui eu estou comentando de ovos de omitos, mas nós não podemos nos esquecer dos outros, né? Então, um outro ponto também que vale a pena ser comentado, né, é que, ok, hoje nós sabemos que nós temos um problema, né, que ainda boa parte da população não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, mas a tendência é que a gente tenha um aumento, né, do tratamento de esgoto até chegar na universalização, e nós certamente teremos um aumento aqui na produção desse resíduo, né? Então, é preciso olhar com muito cuidado, né, porque isso acaba sendo importante, já que também o nosso país é um grande produtor, né, de alimentos, enfim. E nós podemos, sim, com essa ação, né, de uso desse resíduo na agricultura, contribuir de maneira significativa para aumentar o risco da infecção por geomitos. Aqui um outro ponto, né, que é importante também comentar, é que esse resíduo, né, colocado no solo, então vai percolar, a gente tem lençóis freáticos, dependendo de como é o terreno, né, então se tem algum corpo hídrico próximo, uma chuva muito forte poderia acabar carregando esse resíduo para esse corpo hídrico, então por isso que nós precisamos prestar um pouco de atenção, né. Bom, como que isso é feito, né, no resto do mundo, então? Na Austrália, Estados Unidos e China, de 45% a 81% desse resíduo, né, do lodo de esgoto é aplicado no solo. No Brasil, infelizmente, nós não temos dados oficiais, né, nem com relação à quantidade gerada, muito menos com as formas de destinação, né. Aqui, com relação à Europa, então, nós temos dados mostrando, né, esse azulzinho aqui, um pouco mais escuro, né? Então, a destinação desse resíduo para a agricultura é muito comum, né? Então, percebam que a Irlanda, a Lituânia, né, são países que acabam aplicando bastante esse tipo de resíduo, então, no solo, usando como um fertilizante. Bom, para que nós possamos destinar o lodo de esgoto para a agricultura, nós precisamos, então, pensar num processo de higienização. Então, uma das possibilidades é a caleação. Então, é uma ferramenta, né, uma possibilidade de baixo custo, é muito fácil, né, de fazer esse tipo de processo, é eficiente, mas a desvantagem aqui é um produto final com pH elevado, né? Então, mistura, né, a cal nesse resíduo e ele pode, então, o procedimento, na verdade, ele vai se basear na elevação, né, do pH a níveis superiores a 12, né, por 2 horas e acima de 11,5, então se ficar 22 horas em contato, né. A cal em contato aqui com a água do lodo, isso aqui vai gerar, né, vai resultar numa reação exotérmica, né. Existem ainda bastante divergências, né, com relação à quantidade de cal que deve ser usada. Dependendo, né, do tipo de cultura, esse pH muito elevado não é interessante, né? Mas existem outros tipos de solo que sim, é interessante para fazer até mesmo a correção do pH do solo, né? Então, é um processo bastante utilizado, né? Mas também aqui existem alguns passos que precisam, alguns aspectos que precisam ser observados. A outra alternativa para a higienização é a compostagem, né? Então, a compostagem nada mais é do que uma degradação aeróbia, né? Então, a matéria orgânica ela vai se decompor, se transformar sob a ação, né, de micro-organismos em condições aqui de umidade, né? Então, esse resíduo, né, o lodo de esgoto, para que ele seja, então, tratado, né, por esse tipo de
pela compostagem, ele é disposto nesses canteiros, né, que são chamados de leiras, e esse resíduo vai ficar lá por um período 45 até 90 dias, e o trator ele vai passando em cima, né, para revolver, né, então ter a possibilidade de todo o resíduo secar por igual, né. O ideal é que esse tipo de tratamento, né, a temperatura consiga ficar acima de 60 graus Celsius por 10 dias, tá? Para que então ele seja efetivo aí na questão, né, de remoção e inativação de micro-organismos que podem aparecer por ali, né, que estão nesse resíduo, foram concentrados, né, pelo próprio tipo lá de tratamento, tá? Então, aqui é só para ilustrar para vocês, né, como que seria, né, uma leira no início, né, da exposição ao sol, e aqui ao final de 90 dias de exposição. Bom, comentar um pouquinho da classificação do lodo pela resolução do CONAMA, né? Então, o CONAMA, a gente tinha a resolução 375 de 2006, que classificava, né? Então, propunha, né, classe A e classe B, e estabelecia, além de outros parâmetros, a concentração de patógenos, né? Então, eu deixei aqui ressaltado os ovos viáveis de eumintos, né? Então, menos de 0,25 ovo por grama de sólidos totais, num lodo que seria classificado como A. E na classe B, os ovos viáveis, né? Uma quantidade menor de 10 ovos por grama de sólidos totais, né? Então, aqui nós temos, né, todos também, né, existiam aí todos os critérios e procedimentos, né, para uso agrícola de lodo de esgoto, né. Então, além dos patógenos, existem também, né, toda a regulamentação para os metais pesados, mas essa norma ela foi revogada e aqui entra agora em vigor a 498, né. Então, o que eles estabelecem, né? Classe A, o limite máximo aqui de 10 a terceira Escherichia coli por grama de sólidos totais. Então, eles depois colocam lá no documento uma tabela, né? Então, nessa tabela, de novo, né? E você tem todas os processos para obtenção do que é um lodo de classe A, né, todas as alternativas de processos, de aplicações, todos os requisitos de tempo e temperatura, a mesma coisa para a classe B, que aí traz uma tabela 2, aqui o limite máximo um pouco maior, né, de 10 a 6 Escherichia coli por grama de sólidos totais, e nessas tabelas, então, eles trazem o limite de ovos de eumintos, né, falam em ovos viáveis, né, então a viabilidade eu vou discutir um pouquinho mais para frente, e quem vai determinar o protocolo para isso ser verificado é a unidade geradora de lodo, né? Então, ela que vai ser a responsável por entender, né, o que está acontecendo ali, aplicar o protocolo que achar melhor ou mais adequado, né? E aqui, então, existem alguns desafios, né, para a detecção dos ovos de eumintos em lodo de esgoto condicionado, né? Então, o primeiro deles aqui é a heterogeneidade da ocorrência, né? Isso não só em lodo de esgoto, mas também a gente pode extrapolar isso para outras amostras ambientais, né? Aqui no caso, né, a variação em umidade, em partículas sólidas, então depende também muito do tipo de tratamento de esgoto empregado lá pela estação de tratamento de esgoto. Isso vai ter isso é um ponto importante. Tem a questão também da própria prevalência na população, né? A necessidade de recuperar um baixo número, né, de ovos em grandes volumes ou massas de amostras, né? Então, aqui nós temos também um outro gargalo que eu vou comentar, então, na próxima etapa, né? Então, existem aí a questão da prevalência, né? Então,
a escolha da técnica, ela vai ser influenciada por esses fatores, né? É importante também ressaltar que não existe um método que seja aceito globalmente para a detecção, a quantificação desses ovos nessas amostras ambientais, né? Então, isso acaba também sendo um outro desafio quando a gente precisa comparar, né, as concentrações de ovos nessas matrizes diferentes, em locais diferentes, né? E a gente não pode se esquecer que os organismos patogênicos, no caso aqui os eumintos, eles podem estar viáveis na aplicação ali no solo, mesmo depois desses tratamentos, né? Então, não podemos nos esquecer de como os ovos são extremamente resistentes, e isso, então, pode acabar gerando aí, né, nós podemos acabar contribuindo para o aumento aí dessas infecções. Ok? Então, eu vou parar por aqui, mas no próximo vídeo vai ter a continuidade. Muito obrigada e até já!